Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha por imagem no nosso canal no YouTube. Eu sou o Marco Antônio Rossi e este é o Comunicação S.A., programa da Mega Brasil que destaca toda e qualquer ação de relacionamento e de consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócios, análise de mercado, lançamentos de produtos e de serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Antes de dar início ao programa de hoje, quero deixar um convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página e clique no sininho de notificação. E assim terá acesso a esse e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. Há 50 anos, uma marca varejista internacional desembarcava no Brasil trazendo um conceito inédito para nós de hipermercado. Acostumados a ver esse modelo de loja ou em filmes, ou em takes de cinema, ou na TV, nós brasileiros nos vimos encantados com corredores abarrotados de produtos, lojas gigantescas, e assim nós aprendemos a conviver com uma marca que hoje está completando 50 anos. Eu falo do Carrefour Brasil. E para contar um pouco dessa trajetória, desses 50 anos do Carrefour Brasil, a gente conversa agora com o Danilo Vicente, que é diretor de comunicação externa e comunicação interna também, marketing institucional do Grupo Carrefour Brasil. Danilo, muito obrigado por estar aqui conosco no Comunicação S.A. Eu que agradeço e é um prazer estar aqui com você, Marco. Danilo, vamos começar entendendo um pouco o que é o Carrefour no mundo. É um grupo francês, mas eu queria que você contasse para a gente o que é o Carrefour. Vou te relatar, o Carrefour está presente em 40 países, sendo que em 8 deles ele tem operação própria, e o Brasil é um deles. Então, aqui na América do Sul são Brasil e Argentina, e aí em 6 países europeus, a França e outros 5, ele tem operação própria. Nos demais países, ele trabalha no modelo de franquia. Então, muitas vezes, quando as pessoas viajam, vêm Carrefour, ou é modelo de franquia, ou nesses 8 países com marca própria. É uma bandeira importante no varejo alimentar, né? Mas é muito curioso porque esse varejo alimentar ele tem diferentes empresas e não existe no mundo alguém que esteja globalmente aberto, que esteja em muitos países. O Carrefour está em muitos países, mas isso é uma raridade assim no mercado. Não tem nenhum que domine o mercado global de supermercados, hipermercados, esse tipo de coisa. Bom, o Carrefour está completando 50 anos agora aqui no Brasil, e Carrefour, em francês, quer dizer cruzamento, é isso? Conta para a gente como e quando acontece o cruzamento dessas duas histórias, de Brasil com Carrefour. É curioso, o Carrefour agora, em 2025, completa esses 50 anos. A gente está com uma campanha no ar falando dessas 5 décadas, de cruzamentos com a sociedade brasileira, com os fornecedores, com colaboradores. Hoje nós temos 130 mil colaboradores só aqui no Brasil. Mas você imagina que em 5 décadas bastante gente passou pelo Grupo Carrefour Brasil. A gente resolveu ir para o simples e pegou o mote do cruzamento com a sociedade, com todos esses stakeholders que eu falei, para criar a nossa campanha. O nome vem mesmo, né? O primeiro Carrefour, lá na França, ele era num cruzamento. Ele era uma loja de esquina e era num cruzamento entre 2 vias. E aí é que nasceu o nome. Até o nosso símbolo, ele também significa cruzamento. Ele tem 2 cores, uma para um lado, outra para o outro, e vai na linha do cruzamento. Então, nesse ano, a gente tem batido muito nessa questão de cruzar a vida das pessoas. Nós temos, por exemplo, colaboradores que estão há 47 anos com a gente, uma vida inteira. Exemplos de colaboradores que a pessoa trabalha aqui com a gente, mas já passou filha, filho, esposa, a família toda. Tem um rapaz que a gente vem levantando histórias, né, exatamente para demonstrar, não só de colaboradores, mas de clientes, de fornecedores. Mas tem um colaborador nosso que me chamou muita atenção, porque 8 pessoas da família já passaram pelo Grupo Carrefour nessas 5 décadas. Você imagina, 8 pessoas da família, é bastante gente, né? Então a gente vem batendo nesse mote do cruzamento e tentando demonstrar que o Carrefour está com uma história bem grande já no Brasil. São 5 décadas, não é pouco, 50 anos de
de Brasil e de manutenção do Brasil, né? O Carrefour nunca saiu daqui. Muitas outras empresas vêm, tentam, mas o Carrefour está há 50 anos e liderando o varejo brasileiro. O Carrefour é o maior varejista brasileiro, não só alimentar, mas no geral, com 60 milhões de pessoas em suas lojas todo mês. Então é bastante gente, é bastante brasileiro visitando as nossas lojas. Sobre essa permanência nós falaremos um pouco mais adiante, sobre essa, não vamos chamar de persistência, mas dessa identificação que a marca teve com o Brasil e o Brasil com a marca. Hoje, 2025, o que é o Carrefour no Brasil? Quantos funcionários tem? Você já adiantou um pouco o número de colaboradores e depois eu vou querer falar sobre isso também, porque você responde pela comunicação interna, que deve ser um baita de um desafio, mas em número de funcionários, lojas, como é que vocês estão distribuídos no Brasil? Te conto tudo. São 130 mil funcionários. O Carrefour está presente em todos os estados, é o único varejista alimentar que está em todos os estados brasileiros. 60 milhões de pessoas passam pelas nossas lojas todo mês. E é muito interessante porque o Grupo Carrefour Brasil é composto de 3 bandeiras. O Atacadão, o Carrefour mesmo e o Sam's Club. São 3 modelos diferentes, né? O Atacadão é o famoso atacarejo, que é uma invenção brasileira, esse modelo, e já há alguns anos é o maior sucesso diante de toda a população, é onde as pessoas mais compram. E nós temos o Atacadão, que é a principal marca de atacarejo do país. Aí tem o próprio Carrefour, com supermercados, hipermercados, as lojas de proximidade, que são aqueles Carrefour Express, e o Sam's. O Sam's é o modelo de clube de compras. O que é esse modelo de clube de compras? Você paga uma anuidade e você passa a poder comprar dentro dessa loja. Só que é muito simples, isso é uma batalha muito de comunicação. Assim. As pessoas às vezes ficam na dúvida se no modelo de clube de compras pode entrar, não pode, eu preciso mostrar uma carteirinha para poder acessar. Não precisa, você deve entrar, deve conhecer o modelo de Sam's Club. É uma anuidade que se paga, mas logo ela é revertida, porque tem cashback, tem promoções, então isso é logo revertido. São essas 3 bandeiras do grupo, mas o grupo ainda tem um banco, que é o Banco Carrefour, e o banco ele começa 35 anos atrás como um emissor de cartões de crédito para os próprios clientes, mas hoje em dia ele é muito maior e ele se caracteriza mesmo como um banco, então ele tem todas as opções financeiras a oferecer. E nós temos uma outra área que é Carrefour Property, que cuida dos imóveis. O Carrefour tem muitos imóveis próprios. E essa área de Carrefour Property, ela cuida de otimizar esses imóveis. Muitas vezes são com as chamadas galerias, então quando a gente vai no supermercado tem aquela loja de serviço ou uma lanchonete, aquilo é a chamada galeria, que o Carrefour Property cuida, mas também cuida do próprio terreno. E o melhor exemplo que a gente tem é a primeira loja do Carrefour aqui no Brasil. É a loja de Pinheiros. Pinheiros não é o bairro, a gente fala Carrefour Pinheiros, mas é porque ela é na Marginal Pinheiros. Mas ela fica no bairro da Chácara Santo Antônio, 50 anos atrás, né? Ela foi fundada no dia 5 de outubro. E lá, Carrefour Property cuidou de otimizar a área, mantendo uma loja enorme, totalmente nova, assim, reformulada, mas também hoje tem um shopping ali. Além disso, tem uma área uma praça para toda a comunidade ali local, e estão subindo 3 prédios. Um dos prédios vai ser o maior prédio de São Paulo. Ele deve inaugurar em 2026, e enorme. E você imagina o que era esse terreno, porque se hoje ainda abriga uma loja, um shopping, uma praça e 3 prédios, ele era enorme. Ele continua grande ali, a loja grande, mas com todo esse aproveitamento. E tudo é gestão do Carrefour? Tudo é do Carrefour. Essa área de property, por exemplo, passou a cuidar desse shopping e cuida de outros 2 shoppings, o Pamplona e o Butantã, aqui em São Paulo. E tudo isso faz parte do Grupo Carrefour. Então, muitas vezes as pessoas sabem das nossas marcas, mas não que tem banco, que tem property. E dentro das marcas, a gente tem drogaria e posto de combustível. Então, cada um tem mais ou menos 100 lojas, 100 drogarias no país, 100 postos de combustível.
tudo isso é esse gigante do varejo nacional, que é o Grupo Carrefour Brasil. Bom, isso só aumenta a complexidade de fazer uma gestão de comunicação para essa cadeia toda, não é? É complexo, dá bastante, é um volume muito grande, né? Porque você imagina, com 1.000 lojas abertas, geralmente o dia todo, né? Então as nossas lojas abrem bem cedinho, fecham bem de noite ou ficam 24 horas abertas. Nós temos lojas 24 horas. Então tem um volume muito grande, porque tem um movimento muito grande nas lojas. Fora isso, tem essa complexidade de diferentes áreas, né? Entre as 3 bandeiras, são 3 modelos distintos. A gente trabalha muito na comunicação essa questão do ecossistema do grupo, então a gente consegue oferecer uma opção para quem quer comprar no atacarejo, mas também quem quer comprar no clube de compras ou no supermercado, no hipermercado, no modelo tradicional. Mas a gente não acredita mais que tem uma diferença entre o consumidor. O consumidor ele quer comprar muitas vezes em diferentes modelos. Por isso que a gente tem também as chamadas lojas combo. O que é isso? É uma loja que muitas vezes é um Sam's Club de um lado e um Carrefour do outro, ou um Atacadão e um Sam's Club, dando opção para o cliente. Então, toda a complexidade da comunicação é de ter um volume muito grande, muita gente passando, muitos colaboradores, o tempo todo aberto, sábado, domingo, 24 horas, mas também de a gente ter modelos diferentes e com culturas que a gente precisa sempre estar alinhando. Então, a comunicação externa é uma preocupação para a gente mostrar todo esse ecossistema. Internamente, a gente alinha as culturas. O Carrefour foi adquirindo empresas, né, aqui no Brasil. Então, ao longo do tempo, foi trazendo culturas diferentes para a sua. E aí cabe muito a comunicação interna, junto com o RH, alinhar essa cultura, mas também falar de marcas importantes, e aí entra o marketing institucional, de falar, por exemplo, dos nossos 50 anos de Brasil. Muito bem, nós estamos conversando com Danilo Vicente, que é diretor de comunicação interna e externa e também de marketing institucional do Grupo Carrefour Brasil. A gente vai para um breve intervalo e voltamos em instantes com mais Comunicação SA. Até já. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha por imagem no nosso canal no YouTube. Estamos de volta com o Comunicação SA, que hoje conversa com Danilo Vicente, diretor de comunicação interna e externa e também de marketing institucional do Grupo Carrefour Brasil. Estamos aqui conversando sobre os 50 anos da marca aqui em nosso território. Danilo, sem dúvida alguma, o Carrefour é uma marca bastante importante no mundo e, sobretudo, na América Latina. Brasil, se eu não estiver errado, é a segunda operação dentro do grupo. Só fica atrás da operação francesa, que é a sua origem. Na América Latina, qual é o peso do mercado brasileiro, do Carrefour Brasil, no contexto de América Latina? Isso é importante. O Carrefour aqui está presente, aqui na América Latina, está presente no Brasil e na Argentina. Aqui nós somos líderes do varejo e na Argentina também. O Carrefour ele é muito forte também no varejo alimentar da Argentina. O Carrefour já teve experiências em outros países aqui, mas ele resolveu centrar esforço nesses dois países. Que nem você falou, nós somos o segundo país mais importante para o Carrefour, perde só para o Carrefour da França, mas, por exemplo, quando a gente fala em colaboradores, aqui é o maior. Então, o Carrefour Brasil é onde tem mais colaboradores dentro desses países em que o Carrefour tem operação própria. Então, é uma relevância muito grande. Recentemente, a gente teve um movimento de
deslistagem da Bolsa de São Paulo. E o que foi isso? Foi o Carrefour Global, o Carrefour da França, recomprando 100% das ações aqui no Brasil. Isso foi uma demonstração do quão importante é o Brasil para o Carrefour Global. Então, o Carrefour deu um sinal de que, olha, a gente acredita na operação do Brasil e por isso ele comprou as ações que estavam aí na Bolsa, estavam em poder de outras pessoas. O Carrefour França sempre foi o majoritário aqui, mas agora, nesse momento, ele está com 100% e um sinal muito de força aqui do Brasil. Então, é uma operação super importante. A gente fica em constante contato ali com os profissionais do Carrefour França, porque eles querem saber o que está acontecendo, querem alinhar, querem dar caminhos. Então, realmente é importante, não só pelo tamanho, mas o faturamento, evidentemente, mas também por característica de estar há 50 anos aqui, né? Não é uma história de curto prazo, não é uma história nova. Então, é realmente bem importante para o Carrefour de maneira geral. E do ponto de vista de comunicação, como que funciona a estrutura de comunicação no Brasil? E se você puder também responder para a gente, do ponto de vista de América Latina, existe uma orientação global? Há autonomia? Como é que é estruturada as ações de comunicação na sua área aqui no Brasil? E se você puder responder também de América Latina. Tem uma linha mestra que a gente segue, que vem do global, mas tem constantes alinhamentos. Então, por exemplo, com a Argentina, a gente conversa muito. Eu, semanalmente, converso com os meus colegas lá do Carrefour Argentino, que são os mais próximos. Mas posso dizer também que, semanalmente, eu converso com o Carrefour da França para a gente trocar ideias. Há reuniões a cada 3 meses ou 2 meses com os 8 países, todos juntos, para contar novidades, para contar o que cada um vem fazendo e para aproveitar oportunidades que estejam dando certo em um país e levar para o outro. Então, tem um alinhamento. E como que a gente está nessa foto? Isso que eu ia perguntar para você. Como que o Brasil está nessa fotografia? É muito curioso. Eu vou te dar um exemplo que é super bacana. O Atacadão. Essa marca que, até pelo nome, né? O nome Atacadão é um nome muito brasileiro. O ano passado, o grupo resolveu levar o Atacadão para a França. E foi inaugurada a primeira loja Atacadão na Europa, na França, com este nome, inclusive. Isso mostra o quão forte as marcas brasileiras são. E a gente fez todo um plano de comunicação, alinhando França e Brasil, no dia da inauguração, divulgação, contando com o fuso horário, como é que a gente ia fazer. Mas é um case de sucesso nosso, assim, essa comunicação feita para o Atacadão lá. Então, o nosso CEO foi para lá para visitar, para fazer foto. Então, a gente combinou bastante essa divulgação, mas acho que é um bom exemplo que mostra quão forte o Brasil é dentro do Grupo Carrefour. Porque você levar uma marca muito brasileira para o mercado europeu não é simples, não é toda marca brasileira que consegue chegar lá. Ainda mais com um nome muito... a gente até brincou na comunicação, quando a gente lançou, a dificuldade dos franceses em falar Atacadão, porque virava Atacadão, Atacadon, e a gente utilizou isso. Mas eu acho que mostra o quão forte é o Brasil nesse cenário. Tem autonomia, isso é um ponto muito importante, assim, porque o Carrefour respeita muito a autonomia dos diferentes países. Em momento nenhum, eu estou há 1 ano e meio aqui no grupo, né? Em momento nenhum eu recebi uma ordem que fala assim, você precisa fazer tal coisa. Sempre tem autonomia e sempre tem troca. Isso é bem importante e a gente alinha. Eu relato, eu e meu time todo, nós relatamos o que vem acontecendo, mudanças, isso tá tudo certo. Mas eles dão autonomia e tem uma troca interna muito grande. Bem, é uma gestão bastante complexa pelo tamanho da empresa, pela diversidade que ela tem, mas, sem dúvida, acho que existe um ponto que deve ser mais desafiador para vocês, da comunicação, que é lidar com o público interno, porque ele é a cara do Carrefour, né? Como você estabelecer uma cultura organizacional bem estruturada, bem entendida. Quais são os desafios que vocês encontram na formação desse conjunto de
1.400 pessoas, é isso que estamos falando disso? 130 mil. 130 mil, olha só. 130 mil, então o desafio é muito maior do que eu imaginava. É muito maior. O Carrefour é o segundo maior empregador privado do país. E você imagina que 130 mil pessoas significa, é como se fosse a população de 90% das cidades brasileiras. Então não é fácil você falar com 130 mil. Aí eu acho que entra o primeiro ponto, assim, o como falar. A gente tem utilizado uma ferramenta que é simples, mas tem dado grande resultado, que é o WhatsApp. A gente tem comunicado com as pessoas pelo WhatsApp. Por quê? Porque você imagina que os nossos colaboradores, a ampla maioria deles, está trabalhando nas lojas, nos supermercados. Então, eles não estão à frente de um computador. Não dá para a gente falar com eles mandando e-mail ou utilizando uma rede social interna que a gente troque com as pessoas. Eles estão operando caixa, estão no estoque, estão no açougue, na padaria, mas eles estão com o celular. E aí a gente chegou à conclusão que o melhor modo de chegar neles seria a utilização do que já é sucesso, que é o WhatsApp. Então a gente tem utilizado bastante isso. Mas, além disso, tem um segundo desafio, que é o chamado turnover. Pela característica do varejo alimentar, a gente tem uma troca de profissionais muito grande. Geralmente, é o primeiro emprego de muitas pessoas, né? A pessoa começa num supermercado, numa posição que é início de carreira mesmo, né? Condizente com o início de carreira, e logo depois ela vai crescendo na carreira, muitos com a gente mesmo. O varejo ele tem um crescimento de carreira muito rápido. Então, a pessoa que começa como operador de caixa, logo ela está liderando um setor, depois de pouco tempo ela vai crescendo, mas muitas vezes a pessoa também vai para outro emprego. Então, a gente tem que lidar com essa troca de profissionais o tempo todo. Não é simples, porque é um volume muito grande. A nossa principal ferramenta tem sido o WhatsApp, mas a gente tenta usar de todos. Então, muitas vezes as lojas fazem, muitas vezes não, rotineiramente, né, elas fazem reuniões de piso, que a gente chama. Que é o gerente reúne toda a sua equipe e fala coisas importantes ali. A gente utiliza isso. Eu brinco que eu utilizo todas as formas possíveis para chegar nas pessoas. O de maior sucesso é o WhatsApp e é uma construção. A gente tem que lidar também com essa diferença cultural de quem trabalha no Atacadão, de quem trabalha no Carrefour, quem trabalha no Sams, no banco, na área de property, porque são culturas diferentes e a gente tenta levar para eles alguns pontos básicos para que seja mantida uma cultura única. Mas é um trabalho de persistência e de falar o tempo todo. As diferenças regionais são respeitadas, porque tem o jeitinho mineiro, tem o jeito carioca, enfim. Isso. Gaúcho. Sim. Também é outro ponto interessante, porque a gente está no país todo. E a gente quer falar com todo mundo. A gente tem adotado muito uma questão de não ficar preso a questões regionais aqui perto da nossa sede. A nossa sede é em São Paulo, mas a gente tem consciência de que está presente no Brasil todo e que a gente precisa falar com todas as pessoas. Então, até na campanha dos 50 anos, a gente resolveu, vamos atrás de histórias legais, né? O que a gente tem de história bacana? Primeiro, dos colaboradores. E a gente foi buscar no país todo. E isso foi proativo mesmo. A gente falou assim, a gente precisa achar bons exemplos de profissionais que estão com a gente há décadas no país todo. Isso é o norte nosso, não ficar preso aqui a São Paulo, eixo São Paulo, Rio. Mas cada estado tem realmente uma cultura que é muito diferente. E aí a forma de falar também é diferente. Mas aí a equipe tem que lidar com isso e pensar em como atingir da melhor forma, da maneira mais simples, mais transparente, os nossos colaboradores. O Dr. Jobim dizia que o Brasil não é um país para amadores, né? E ao longo desses 50 anos, o Carrefour, de certa forma, vivenciou um pouco dessa dificuldade que era estar num país com muitas volatilidades econômicas, muitas marcas concorrentes não resistiram. Nesse período de 50 anos, a gente chegou a fazer um levantamento de perto de 40 marcas de varejo, enfim, que competiam com vocês, e poucas delas sobreviveram. Eu vou até lembrar uma concorrente, que é o Walmart, que não resistiu.
Na sua avaliação, qual foi o segredo que fez com que o Carrefour sobrevivesse e prosperasse? Porque do conceito de hipermercado que ele chegou aqui em 1975, evoluiu para o clube de compras, para as unidades menores, é isso. 50 anos já mostram que a empresa é resiliente, assim, né? Porque, como você falou, passou por períodos de enorme inflação, passou por períodos... a maré revolta ou a maré mais calma, né? A gente costuma falar aqui no grupo que o Carrefour ele está no país independentemente de quem está à frente do governo, independentemente do plano econômico, e isso é uma realidade, porque para durar 5 décadas, só sendo dessa forma mesmo. Você traz um exemplo interessante do Walmart, e são muito poucas marcas que vêm de fora e que conseguem continuar no Brasil. O Carrefour acho que é o maior exemplo porque está há 50 anos. E isso muito específico no varejo alimentar que a gente fala. Não tem. Se você olhar aí no histórico, o próprio Walmart veio, depois ele virou Big, e aí o grupo Carrefour comprou o Big. Daí veio o Sam's Club para a gente, porque o Sam's Club é uma marca de fora, uma marca de muito sucesso nos Estados Unidos, México, na América do Norte. E eu acho que caiu com o grupo correto, porque o grupo sabe como lidar e como manter as suas marcas, as suas bandeiras aqui no país. Não é simples, mas eu acho que o principal é ter esse norte de saber que vai passar por uma maré revolta e que vai depois acalma. Ou o inverso, quando está muito calmo, vai vir alguma coisa e vai agitar o cenário. Mas é curioso também, porque no mundo, os grupos de supermercados, hipermercados, eles não existe uma marca que seja global. Você trouxe o Walmart é o maior do planeta, só que ele está em diferentes países, mas o forte dele é a América do Norte. Estados Unidos, evidentemente, Canadá, ele é muito forte, o México ele é muito forte. Mas aqui no Brasil, por exemplo, ele ficou pouco tempo. Se a gente pensar na Europa, aí no Reino Unido tem Tesco, na França tem o Carrefour. São marcas que dominam alguns países, mas você não tem uma marca que esteja nas Américas, na Europa, na Ásia, com força. Então, é uma característica e isso mostra que tem muito espaço. Aqui no Brasil, tem que ser resiliente e o Carrefour tem sido dessa maneira e a gente espera que ainda sejam muitas décadas para frente. Resiliência e boa gestão, né? Boa gestão e sabendo que você vai ter diferentes cenários ao longo do tempo. Muito bem, nós estamos conversando com Danilo Vicente, que é diretor de comunicação interna e externa e também de marketing institucional do Grupo Carrefour Brasil. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos com a última parte desse Comunicação SA. Até já. O planeta está mudando. O clima está mudando. E este é um fenômeno que atinge todos os continentes. 2025 será conhecido como o ano em que o mundo atingiu o limite pré-colapso ao ver sua temperatura ultrapassar 1,5 grau acima da média pré-industrial. Os cientistas consideram esta marca um ponto de inflexão fundamental para o planeta, além do qual as chances de calor extremo, inundações, secas, incêndios florestais e escassez de alimentos e água se tornarão ainda mais desfavoráveis para a vida como a conhecemos. 2025 também será conhecido como o ano em que o Brasil sediou a 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30. Esta será a chance de governos e sociedade buscarem ações e respostas para reverter os catastróficos efeitos que a mudança no clima trará sobre a vida na Terra. Mas quais as propostas? Quais os desafios? Quais as ações serão colocadas sobre a mesa? A Mega Brasil vai atrás dessas respostas e você estará ao nosso lado nessa jornada. Aguarde! Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Estamos de volta com a última parte do Comunicação SA de hoje,
que conversa com Danilo Vicente, diretor de comunicação interna e externa e de marketing institucional do Grupo Carrefour Brasil. Danilo, não só de crises econômicas, o Carrefour superou ao longo desses 50 anos, mas houve episódios também de crises institucionais que ganharam as manchetes do jornal, ora por aspectos ligados a racismo, violência, e que foram, de certa forma, contornados. Eu queria que você dissesse como, mas, sobretudo, que lições que vocês tiraram desses episódios que, há algum tempo atrás, levou o Carrefour para as manchetes dos jornais, de uma forma não muito desejada, mas, enfim, é uma realidade. Mas esse é um ponto importante. As manchetes dos jornais apareceram e deveriam ter aparecido mesmo, porque os casos que o Carrefour passou foram graves, foram muitas vezes trágicos, e a empresa tem que cobrir mesmo, e tem que falar, e tem que botar o assunto para discutir. O Carrefour ele passou por um caso emblemático e uma tragédia que ocorreu com o João Alberto lá em Porto Alegre, que foi a morte de João Alberto em Porto Alegre. O Carrefour já tinha ações de ESG, de diversidade, no seu histórico. Uma empresa que está agora completando 50 anos, você imagina que já fazia ações. Mas a morte de João Alberto foi emblemática para o Carrefour entender a sua responsabilidade na sociedade. Uma empresa que tem 130 mil pessoas, o segundo maior empregador privado do país, ele tem que assumir responsabilidades, tem que ser proativo. Eu lembro muito, naquela época, eu não estava dentro do Carrefour, mas eu prestava serviços para o Carrefour, então eu acompanhei todas as crises que houve e a de João Alberto também. O Carrefour, naquela época, entendeu que havia e ainda há um racismo estrutural na sociedade. E que o Carrefour tinha que ser um protagonista para que a luta antirracista realmente acontecesse. Eu me lembro muito que, naquela época, se falou uma verdade que o Carrefour segue até hoje. O Carrefour e outras empresas se diziam, e ainda se dizem, sobre a importância de combater o racismo. Importante, mas é importante ter ação e ter um posicionamento proativo antirracista. É preciso mostrar para a sociedade que você é antirracista e que você está colaborando na luta antirracista. Porque simplesmente se posicionar como eu sou contra o racismo, é o óbvio. Não me parece que nenhuma pessoa de bem, nenhuma empresa de bem faça o contrário. Mas é preciso ir além, é preciso ser antirracista na prática. Infelizmente houve o caso de João Alberto, depois houve outros casos de racismo. O Carrefour em momento nenhum negou os casos, e em todos os momentos o Carrefour tomou atitudes para que ele assumisse a responsabilidade na sociedade. E é assim que vem sendo. O Carrefour investe financeiramente em diversos programas antirracistas para fora e para dentro. Então, vou te dar um exemplo aqui. Todo mundo que começa a trabalhar no Grupo Carrefour, aqui no Brasil, em 3 dias ele tem que passar por letramento racial. E você imagina que, como eu te disse, a gente tem uma troca muito grande de pessoas. E é também preciso ponderar que são 130 mil colaboradores. Você imagina como que é capacitar uma cidade de 130 mil contra o racismo ou a ter um posicionamento antirracista. Não é do dia para a noite. Muitas vezes você fala para a pessoa acha que entende, mas tem nela um racismo estrutural que você precisa de frequência, você precisa estar constantemente alertando para aquilo. E é isso que o Carrefour faz. Então, além de ser na entrada, tem ao longo do ano capacitações nessa área. Isso com os colaboradores, mas para fora também, com a sociedade, a gente faz. Foi muito importante esse ano, por exemplo, no começo do ano aí, que muitas empresas voltaram atrás na questão de ratificar os seus programas de diversidade. Isso foi no mundo todo, né? Nos Estados Unidos, muitas empresas, e aí começou a pipocar um monte de empresa voltando atrás e falando que isso não tem importância. O Carrefour aqui foi a primeira empresa, e foi no mesmo dia da Natura, que também foi a primeira, então a gente considera que as duas foram as primeiras, a ter um posicionamento de sim à diversidade. Poxa, mas é óbvio, tem que ser favorável à diversidade. É óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. E o Carrefour, naquele momento, resolveu se posicionar, quando todo mundo estava falando não quero mais. O Carrefour e a Natura, felizmente, que é um exemplo muito bacana, os dois se posicionaram dizendo sim à diversidade.
nós ratificamos os nossos projetos, as nossas iniciativas e que iríamos manter isso. Então, você me perguntou que como o Carrefour lidou com as crises. Acho que o Carrefour hoje é uma empresa melhor. Aprendeu, continua aprendendo, isso é constante, e aprendeu que tem que participar, o seu peso precisa ser dado à questão de conscientização da sociedade, de participação em questões estruturantes para a sociedade. Agora, Danilo, 50 anos, vocês estão numa celebração. Como é que vai ser essa celebração de 50 anos? O que vocês vão fazer para comemorar? O ano todo é de comemoração, né, de celebração. Com esse mote do cruzamento, a gente vem fazendo ações internas, evidentemente, mas também muita coisa para fora. As pessoas podem esperar que até o fim do ano, e principalmente nesse segundo semestre, a gente já começou desde o início do ano, mas o forte agora no segundo semestre, muitas ações lembrando essa questão dos 50 anos e do cruzamento com a sociedade. Então, a gente vai estar em diferentes cruzamentos do país, por exemplo, contando da nossa história e contando de como que a gente cruza com a vida das pessoas. A gente está preparando um monte de coisa agora para o segundo semestre, especialmente em outubro, porque o aniversário mesmo é 5 de outubro, mas a partir de agosto a gente vai estar em diferentes mídias de comunicação, a gente vai estar na rua. Vai ter comemoração nas lojas? Vai ter comemoração nas lojas, vai ter comemoração em diferentes cruzamentos que a gente está falando. Então, por exemplo, vou te adiantar, vai ter coisa em metrô, vai ter coisa em aeroporto, as lojas, evidentemente, muito com os nossos colaboradores, os nossos fornecedores. É um ano de celebração de 5 décadas no país. 50 anos é um ciclo, né? Meio século, a gente imagina que se inicia um ciclo novo. O que vocês miram daqui para frente? Existe já um planejamento estratégico para a marca para os próximos 50 anos? Ainda é cedo falar isso. 50 anos a gente não chega a planejar, mas a gente tem um planejamento muito forte para o grupo. O que é esse grupo? Um ponto que o nosso novo CEO tem batido, aliás, é muito interessante, né, que a gente está num momento de transição de CEOs. Então, acaba de assumir o Pablo Lorenzo. O Pablo é originalmente argentino, mas está aqui no Brasil já há 2 anos. E o Pablo tem batido muito na tecla da integração das 3 bandeiras. Isso para a gente, do ponto de vista de negócio, é muito importante. Que Atacadão, Carrefour, com os seus diferentes formatos, e Sam's Club estejam cada vez mais integrados. E com uma palavra permeando sempre, assim, simplicidade. Então, esse é o norte do nosso trabalho para os próximos 50 anos. Obviamente, a gente faz planejamentos para 3 anos, para o ano que vem e para 3 anos à frente. Mas hoje é isso, é integrar as marcas, cada vez mais digital. O mundo está cada vez mais assim, a gente vem focando bastante nisso, mas integrando os nossos negócios. Esse ecossistema do Grupo Carrefour Brasil, que deu certo nos primeiros 50 anos, a gente acredita que vai continuar dando certo se tiver tudo integrado e se tiver digital. Porque se não houver essa digitalização, a gente vai ficar para trás. Bom, então temos que aguardar aí a celebração do Libriano Carrefour, né? A partir de agosto as novidades chegam, é isso? Muitas novidades, a gente vai estar no país todo. Até você trouxe esse ponto na nossa conversa. Para a gente é importante estar em todas as regiões do país. Nós temos lojas em todos os estados, então nós vamos estar em todas as regiões, celebrando 50 anos, com um uso muito forte dos veículos de comunicação. Claro que vai ter coisa muito próxima nas lojas, vai ter promoção, os 50 anos vai permear as promoções, principalmente da marca Carrefour, né? Porque essa é a nossa primeira marca e é quem completa os 50 anos com o grupo. Então, todas as lojas vão ter coisa, vai ter promoção, vai ter participação especial, mas também utilizando muito os veículos de comunicação para a gente chegar na maioria das pessoas e chegar de uma maneira bem ampla. Muitos cruzamentos até chegar de outubro para frente e até chegar a outubro. Muitos cruzamentos. Muito bem, assim conversamos com Danilo Vicente, diretor de comunicação interna e externa de marketing institucional do Grupo Carrefour Brasil. Danilo, muito obrigado por estar aqui conosco no Comunicação SA. Eu que agradeço, Marco, e estou sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Semana que vem tem mais Comunicação SA. Até lá.